Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para apresentar um filme de certo modo e resgatar neste filme um tema, um argumento que aparece nesta obra cinematográfica, uma proposição, e que a, quando eu a ouvi, dita pela personagem principal, quando assisti o filme pela primeira vez e depois desta vez assisti o filme várias outras vezes, até porque em relação aos últimos anos, este é o melhor filme de ação que eu particularmente já assisti. Gênero ação, né? O cinema, vocês sabem, o cinema é dividido por gêneros, né? E em termos de gênero de ação, este é o melhor filme no gênero que eu assisti nos últimos anos. E quando me deparei com esta fala, logo percebi o quanto que esta fala, esta proposição, este argumento este argumento está muito associado com o pensamento de um filósofo do século XVII, que eu tive o privilégio de estudar ao longo do meu mestrado. Foi o autor que serviu de base para a minha dissertação de mestrado, e eu, ao assistir o filme, logo estabeleci uma relação entre este argumento que aparece no filme e a filosofia deste autor do século XVII que eu estudei ao longo do mestrado. Ora, não sei, claro, se o roteirista ou se o diretor leram este filósofo, né? Não sei, mas o argumento que aparece no filme é muito caro à filosofia deste pensador do século XVII, que eu já quero antecipar a vocês, é o filósofo Leibniz, que eu estudei ao longo do meu mestrado e que tem uma concepção de mundo, uma concepção filosófica que para quem o estudou, desenvolveu de forma muito mais elaborada o que aparece neste filme aqui, que é o Protetor, né? Um filme de 2014, acho que esse filme é de 2014, né? Protagonizado pelo grande Denzel Washington, né? Que não é Denzel, né? Nós ouvimos essa pronúncia circular por aqui, e aqui em outros países, mas o próprio Denzel Washington, numa entrevista recente, corrigiu a pronúncia, né? Dizendo que o seu nome não se pronuncia dessa forma, Denzel Washington, né? Mas sim Denzel Washington, como estamos acostumados, como estamos acostumados, né? Se bem que eu acho a pronúncia Denzel uma pronúncia mais bonita, né? Uma pronúncia menos óbvia, né? Enfim, mas o nome é dele, né? Ele sabe melhor do que nós como pronunciá-lo, né? Então, Denzel Washington, esse filme O Protetor, que é um filme de 2014, é protagonizado pelo grande Denzel Washington. Este filme deu origem a outros dois, né? A gente tem o Protetor 2, e tem um terceiro, acho que tem um subtítulo, né? Não é o Protetor 3, acho que é o Protetor capítulo final, alguma coisa assim. Esse terceiro explora muito a violência, né? Eu particularmente gostei porque eu gosto dessa trilogia. O 2 é o que eu menos gostei, porque o 2 é menos criativo, né? Reproduz algumas cenas que aparecem lá no 1. Esse aqui é maravilhoso. Em relação aos três, este para mim é
o melhor, né? E não é um filme que explora de forma gratuita a violência, né? Tanto é que a primeira grande cena de ação vai aparecer depois de 40 minutos de filme, né? Então é um filme que não tem como vertente, né, explorar a violência, né? Um filme que tem um conteúdo interessante, né? E nesse filme o Denzel Washington, melhor dizendo, o Denzel Washington interpreta uma figura enigmática cujo passado, cuja origem praticamente ninguém no filme conhece, né? Exceto uma amiga, um casal amigo dele, né? E eu não vou antecipar alguns elementos aqui do filme, até porque eu não estou aqui para falar propriamente do filme. Pretendo falar deste filme como a gente faz aqui no nosso canal, com todos os temas, ou com boa parte dos temas que estão presentes no filme, com alguns detalhes mais técnicos, abordando de forma mais trabalhada os conteúdos, né? Esse filme me chama muita atenção, porque ele tem um diálogo com algumas obras literárias que eu particularmente aprecio bastante, né? Mas sobre isso eu irei falar quando dedicar um vídeo inteiro só a este filme, O Protetor, o que eu pretendo fazer. Mas, na verdade, eu estou aqui para estabelecer um paralelo entre um argumento, como eu já disse, que está presente na fala do Mr. McCall, né, Protetor 1, a personagem de Denzel Washington é conhecida como Mr. McCall, né, uma fala que ele diz após comentar com uma jovem que foi aliciada pela máfia russa e que se encontra na prostituição, após ele ler uma obra do Ernest Hemingway chamada O Velho e o Mar. Neste filme, a personagem do Denzel Washington é uma personagem ledora, né? É uma personagem que lê bastante, pretende ler aí 100 livros, né? Uma meta, bela meta, né? Estabeleçam também essa meta, né? Quantos livros eu vou ler. Ele na verdade, estabeleceu uma meta que é quase que uma meta para a vida, né? Essas metas eu particularmente não estabeleço porque eu quero morrer lendo, né? Mas seria interessante você, de repente, estabelecer, principalmente você que não gosta muito de leitura, enfim, estabeleça uma meta de ler uma quantidade X de livros por ano ou por semestre e vai renovando essa meta. Por quê? Porque logo você vai perceber que a leitura se tornou um hábito e daí uma necessidade. Para mim, a leitura, como vocês já puderam perceber, a leitura é uma necessidade. Desculpem. Eu não consigo ficar mais de um dia sem ler nada, né? E eu tenho crise mesmo de abstinência de leitura, né? Então eu preciso ler constantemente, né? E neste filme, O Protetor, a personagem do Denzel Washington, o Mr. McCall, estabeleceu como meta ler 100 livros. Dentre estes 100 livros, tem um que ele faz menção, que é O Velho e o Mar, do escritor Ernest Hemingway, né? E num determinado diálogo entre ele e essa jovem que foi aliciada pela máfia russa para a prostituição, a Alina. Neste diálogo, ela, curiosa em saber qual foi o desfecho da obra, pergunta a ele o que aconteceu com o velho que saiu singrando pelas águas em busca de um determinado peixe, né?
Denzel Washington então explica o desfecho da obra, diz que o velho conseguiu pescar o peixe, mas que esse peixe foi ferido e sangrou bastante, e à medida que o velho conduziu o peixe até terra firme, o peixe que estava sangrando era devorado por outros peixes, né? Atraía outros peixes e era devorado por outros peixes, de forma que o velho praticamente chegou só com a carcaça do peixe em terra firme. E a Lina, a personagem que interpreta essa jovem que foi prostituída pela máfia russa, conclui que a história foi uma história de final triste, né? Não foi uma história de final feliz, né? No que o Denzel Washington, a personagem do Denzel Washington, coloca um ponto de inflexão na conclusão dela para discutir o desfecho da obra a partir de outro ponto de vista, de outra perspectiva. Ele diz, não é que a história não teve um final feliz, né? Claro, o peixe foi devorado por outros peixes, mas enfim, não é que a história não teve um final feliz. É que, na verdade, essa história seguiu o rumo que ela tinha que seguir, ou seja, o velho tinha que pescar aquele peixe e o peixe tinha que ser pescado por aquele velho. O velho tinha que conduzir o que sobrou do peixe até terra firme e o peixe foi e o que chegou até a terra firme foi aquilo que sobrou, do peixe, no que ele conclui que a história tinha que ter terminado assim. Por quê? Porque se a história não tivesse terminado assim, aquele peixe, não seria aquele peixe e o velho não seria aquele velho. Ora, o velho foi o velho, o peixe foi o peixe. Cada um tem que ser aquilo que é. É a conclusão que a personagem do Denzel Washington, Mr. Macau, expressa diante da jovem Alina. Bem, para quem não conhece a filosofia, sobretudo a filosofia do século XVII, para sermos mais específicos, né? Para quem não conhece a filosofia de um Spinoza, de um Leibniz, este autor que eu estudei na faculdade, essa frase parece ser uma frase muito simplista, né? E ela é, de certo ponto, até porque é um filme que busca alcançar um público mais amplo. Contudo, se você mergulhar nas raízes filosóficas desta frase, e esta frase é extremamente filosófica, aliás, né? Há muita filosofia no cinema, muita coisa inspirada em filosofia, em literatura no cinema, e que pelas quais eu sou apaixonado, né? Adoro buscar, resgatar essas referências filosóficas, literárias, no cinema, né? Sou um cinéfilo inveterado, né? Vocês já puderam notar, e pelo fato de estudar muito filosofia, eu fico muito atento a estas falas. Por quê? Porque, embora ditas de forma mais simples, mais tangível, mais palatável, estas falas, estas ideias, esses argumentos provém de sistemas filosóficos muito bem elaborados, muito bem arquitetados, como esta fala do Mr. Macau, que diz a Alina, cada um de nós tem que ser aquilo que é. Ou seja,
possibilidade do meu ser está no meu próprio ser. Eu tenho que ser aquilo que sou, porque por razões ontológicas, pelo princípio da não contradição, pelo princípio da identidade, eu não posso ser um outro, eu tenho que ser eu, assim como A igual a A, e A não pode ser B. Ora, eu tenho que ser eu. É nesse sentido que o Mr. Macau emite esta sentença, este juízo filosófico, esta máxima filosófica alina. Ora, o peixe foi o peixe, o velho foi o velho. E, independente do desfecho, eles foram eles. De tal forma que cada um tem que ser aquilo que é. Cada um, eu não posso ser um outro, eu não posso desempenhar o papel de um outro, eu não posso interpretar um outro, eu tenho que ser eu tenho que ser o que eu sou. Ora, esta afirmação, dita de forma muito simples pela personagem do Denzel Washington, está calcada em grande filosofia, num grande sistema filosófico, sobretudo no pensamento de Leibniz, filósofo do século XVII, para o qual todo indivíduo é um sujeito de inúmeras possibilidades. Leibniz afirmava, em seu célebre conceito de substância individual, Leibniz afirmava que aliás, Leibniz afirmava que de forma ideal, por assim dizer, todo sujeito é um sujeito de inúmeras possibilidades, de infinitas possibilidades. Ora, eu estou diante de várias possibilidades. Vejam, quais são as possibilidades que se descerram diante de mim, que se apresentam diante de mim. Vamos imaginar possibilidades profissionais. Eu poderia ser um médico? Poderia ser um advogado? Poderia ser um engenheiro? Poderia ser um servente? Poderia ser um garçom? Poderia ser um motorista de aplicativo? Poderia não ter profissão nenhuma e andar por aí ocioso? Poderia. Todas essas possibilidades estão colocadas diante de qualquer indivíduo. Por quê? Porque essas possibilidades são contingentes. Ou seja, eu poderia ser um médico como eu não poderia ser um médico, ou poderia ser qualquer outra coisa. As possibilidades são inúmeras, mas as possibilidades são contingentes, de forma que eu não estou fadado a ser isto ou aquilo, fadado a ser médico, ou engenheiro, ou um motorista de aplicativo. A rigor eu não estou fadado a isto. Por quê? Porque ser um médico ou ser um engenheiro faz parte das contingencialidades da vida. São possibilidades contingentes. E o que é uma possibilidade contingente? A possibilidade contingente é aquilo que é, mas que poderia ser o oposto. Não é? Veja, eu sou um professor, mas poderia ser um médico. Eu sou um professor, mas poderia ser um servente. Eu sou um professor, mas poderia ser um pedreiro.
Por quê? Porque essas possibilidades são contingentes. Não há uma necessidade absoluta que determine que eu seja um professor. Por quê? Porque as possibilidades são contingentes. Entretanto, por que então que eu não me tornei um médico ou um engenheiro? É porque, embora eu seja, e aqui eu estou falando a partir de uma perspectiva leibniziana, embora eu seja um sujeito de inúmeras possibilidades, entretanto, porque todas as possibilidades são possíveis, todas as possibilidades são contingentes, embora eu seja um sujeito de inúmeras possibilidades, só irão se concretizar em minha vida aquelas possibilidades que estão associadas à minha substância, ou seja, aquilo que há de mais íntimo e essencial em mim, aquilo que é o fundamento da minha individualidade, aquilo que é o fundamento, o que torna legítimo o fato de eu dizer eu sou. Embora eu esteja diante de muitas perspectivas, embora o horizonte da minha existência seja muito amplo, todavia, nem todo este horizonte será por mim experimentado, ou concretizado, ou efetivado. Por quê? Porque eu sou capaz apenas de concretizar aquelas possibilidades que correspondem à minha essência, à minha substancialidade, à minha individualidade. Portanto, não são essas possibilidades que me tornam um indivíduo singular e único, mas esta minha individualidade, esta essência, esta substância que determina o que eu sou, porque sou e porque não sou outro, é esta minha singularidade, esse é um termo caro à filosofia de Leibniz, que vai legitimar o fato de que em minha existência se concretizarão esta, aquela e aquela outra possibilidade. E não se concretizarão inúmeras outras possibilidades. Por quê? Porque se concretizassem em minha vida estas inúmeras possibilidades, eu deixaria de ser quem eu sou. Eu deixaria de ser eu mesmo. A minha individualidade estaria comprometida, estaria desfigurada, estaria esgarciada. Ora, em minha existência só vai se cumprir as possibilidades determinadas pela minha substancialidade, pela minha individualidade, pela minha essencialidade, pela minha singularidade. Portanto, para Leibniz, eu estou predeterminado a ser quem eu sou. E eu não posso ser um outro. Eu não posso concretizar outras possibilidades. Eu só posso concretizar aquelas que fazem parte do meu universo ontológico, que fazem parte da minha individualidade, da minha singularidade, da minha substancialidade. Eu só posso ser quem eu sou, quem eu fui e quem eu serei. Não implicam rupturas deste eu sou, mas pelo contrário, são apenas expressões, manifestações deste indivíduo que eu sou. Portanto, o futuro, o passado e o presente, o meu futuro, o meu passado e o meu presente não implicam
um processo de descontinualidade. Pelo contrário, eles pressupõem a continualidade, a continuação do meu ser. Logo, eu não fui, eu não serei, eu sou. Eu sou. Em todo o tempo de minha existência, eu continuarei sendo quem eu sou. Seja no passado, no presente ou no futuro. Por quê? Porque eu estou determinado, e Leibniz é um filósofo determinista, só que a meu ver, o determinismo de Leibniz não é um determinismo radical, como muitos pensam, é um determinismo flexível, é um determinismo mais maleável, não é um determinismo radical, como muita gente pensa, né? Como muita gente lê Leibniz. Eu não leio Leibniz a partir desta perspectiva. Eu leio Leibniz a partir da perspectiva de que eu estou determinado a ser quem eu sou. E eu não posso ser diferente, porque se eu for diferente, eu já deixarei de ser quem eu sou. Ora, esta fala de Mr. Macau a Alina não é uma fala estritamente leibniziana, não é uma fala que, embora simples, que embora apareça ali num diálogo, numa mesa de um café, onde as duas personagens normalmente se encontram tarde da noite, embora dita ali num café, no final de noite, de forma muito simples, com poucos vocábulos, com poucos termos, não é uma fala leibniziana, não é uma fala cujas raízes provém de uma filosofia extremamente orquestrada, arquitetada, elaborada, desenvolvida. Sim, a meu ver, esta fala é uma fala estritamente leibniziana. O velho e o peixe tinham que ser o velho e o peixe, porque todo mundo tem que ser aquilo que é. O próprio Mr. Macau, isso para quem assistiu o filme deve ter percebido, espero que todos tenham assistido. Quem não assistiu, assista, um filme maravilhoso, vale muito a pena. O próprio Mr. Macau tentou fugir do que ele é, do que ele estava fadado a ser, e ele não conseguiu. E ele não conseguiu. E ele teve que retornar a ser quem ele realmente é. A Lina tinha que ser a Lina. A Lina queria ser cantora. Tinha que ser cantora. Mr. Macau, um protetor, tinha que ser um protetor. Eu, mesmo um sujeito diante de várias possibilidades, tive que ser professor. Por quê? Porque nós estamos fadados a ser quem somos. Portanto, cabe a cada um de nós conhecer a sua própria individualidade, a sua própria substancialidade e vislumbrar no horizonte de sua existência quais são as possibilidades que correspondem a esta nossa substancialidade. No fim e ao cabo, a filosofia, o conceito de substância individual de Leibniz postula, propõe a ideia de uma individualidade autêntica, de um sujeito autêntico, não de uma persona, ou seja, de um sujeito que entra na vida como quem sobe num palco para interpretar um papel que não corresponde a ele em sua essência.
em sua individualidade, em sua substancialidade. E neste mundo onde inúmeros e incontáveis papéis nos são impostos constantemente, nos são colocados constantemente diante dos olhos, cada vez mais o que temos e o que vemos são indivíduos e pessoas desprovidas de autenticidade. A filosofia da substância individual de Leibniz, em última instância, e é assim que eu penso, é assim que eu leio Leibniz, postula e propõe a importância de sujeitos autênticos. Quando o Mr. Macau disse que o velho tinha que ser o velho, ele estava dizendo que o velho foi autêntico. Quando ele diz a Alina, que a Alina tem que ser aquilo que é, ele está dizendo a Alina, está convidando a Alina a ser autêntica, ou seja, a fazer e concretizar aquilo que corresponde, que é legitimado, que é aprovado pela sua própria substancialidade, pela sua individualidade, pela sua essência. O protetor e a filosofia de Leibniz são obras, são ideias mais que atuais neste nosso contexto, mais que necessárias, pois, repito, vivemos num mundo onde somos constantemente seduzidos, cativados, engodados a desempenhar inúmeros papéis, inúmeras personas, inúmeras personagens. Fujamos destes engodos, destas encenações, dessas personas, dessas máscaras, sob o risco de que, se assumi-las, nós estamos fadados a nos tornarmos indivíduos inautênticos e, pior ainda, frustrados e decepcionados com tudo e com a vida. Portanto, Leibniz e o protetor são bons aperitivos, são bons convites, são boas referências a quem busca ser autêntico nesta existência. Assista o protetor e vá ler Leibniz. Certamente eles vão te ajudar muito nessa nossa busca hostil e árdua pela nossa verdadeira singularidade. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Fica aqui o meu convite para que assistam o Protetor. Vou gravar um vídeo falando só desse filme, que é um filme que eu adoro, recomendo, assistam-no. Leiam Leibniz, leiam bastante Leibniz, estudem Leibniz. Estou quase certo que vocês irão gostar deste filósofo. E não se esqueçam de deixar aí o seu like, se gostou dessa reflexão, compartilhar esse nosso espaço com outras pessoas. Aqui nós divulgamos cultura, aqui nós divulgamos conhecimento, aqui nós divulgamos a vocês lições com qualidade, com consistência e com conteúdo. Portanto, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, se é que não fez, e divulgando este espaço a outras tantas pessoas, a fim de que nós possamos levar essas lições um pouco mais adiante. Um forte abraço e em breve nós nos reencontraremos aqui. Até lá!